Bom dia, pessoal! Começando aí mais uma semana. Segunda-feira é sempre um dia de energia, de estar com bom astral. Segunda-feira é sempre um dia de esperança, né? Porque abre aí a semana produtiva, não é verdade? E eu vou passar aqui para vocês uma receitinha mágica, um ritual simples, porém poderoso, muito poderoso. Bom, para que serve numa cozinha, né? Quando vocês vão cozinhar lá, estão na cozinha preparando o alimento, para que serve o fermento? Não é para a receita crescer, para que a receita andar, né? Então, vamos ver aqui, tem um atendimento antes da consulta, da receita. Alô? Alô, bom dia, boa tarde, né? Bom Boa tarde. dia! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus levando, né? É assim. O que eu posso te ajudar? Qual o seu nome? O que eu posso te ajudar? Meu nome é Rosângela e a senhora lê tarô? Tarô, baralho cigano, runas e yoga. São 4 oráculos. Você pode escolher qual oráculo que você quer sua pergunta respondida. Eu quero o tarô. Tá certo. E qual é a pergunta? Eu estou com um processo na justiça já faz alguns anos. Um processo de uma propriedade que era dos meus pais e eu entrei com uma ação na justiça para anular essa venda, porque meus irmãos venderam nessa propriedade e pegaram o dinheiro para eles e deixou meu pai nada. Só que aí, no decorrer desse processo, né, muitos anos, só que a propriedade foi nula. Mas a pessoa que comprou a propriedade, ela não me dá sossego. E ela tem 2 partes nessa propriedade, porque meus irmãos acabaram doando para eles. E eu fiquei com uma parte. E eu queria ver se eu ganho esses processos que eles estão entrando agora. Tá, se você consegue ganhar o processo, né? Sim. Tá certo. Então agora você vai trazer a pergunta através do pensamento. Mentaliza esses processos, traz a energia da pergunta através do pensamento. Pode desligar que eu vou responder. Vamos ver o que o tarô orienta para esses processos, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. Então vamos embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento da linha angelical, das 9 hierarquias angelicais. Em especial, vamos pedindo o ancoramento de Metatron, né? O criador aqui angelical do caminho real. Vamos ver aí o que o tarô fala para essas questões judiciais. Se vai ganhar ou se não vai ganhar. Vamos lá. Olha, sai a carta número 15, a carta do diabo, né? O que significa a palavrinha diabo? Diabo em hebraico significa Satã, e Satã significa obstáculos. Então, essa carta, ela tem uma energia mais negativa do que positiva. O diabo é a corrupção, a ilicitude, a imoralidade, a ilegalidade, a mentira, a falsidade. Então, carrega uma energia muito negativa. Então, tem uma tendência de você perder esses processos. Então, mais aqui, a gente pega o tarô para trazer uma tendência energética. Se a tendência está de perder, a tendência está negativa, a gente pode fazer, através das ritualísticas, tentar mudar essa energia. Então, faça as suas orações, né? Por exemplo, na linha dos orixás, quem traz a justiça é Xangô. O Xangô é o rei da justiça. Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Né? Xangô, ele ancora. Que dia que ele ancora? Quarta-feira. Então, o que você pode oferecer para Xangô? Uma velinha marrom, né? Xangô gosta ali de uma velinha marrom. Sempre trabalhe com Xangô com velinha marrom. Uma cerveja preta, Xangô também gosta, tá?
Na linha, por exemplo, dos anjos, né? Quem que trabalha com justiça? É o arcanjo Miguel. Então, se você gosta da linha dos anjos, você pode invocar arcanjo Miguel. Pela Fraternidade Branca, o calendário da Fraternidade Branca, arcanjo Miguel ancora no domingo, ele é da primeiro raio azul. Então, você pode pedir que arcanjo Miguel, com sua espada, corte os inimigos visíveis e invisíveis. Que arcanjo Miguel, com sua espada, corte injustiças. Então, primeiro você invoca sempre a espada de arcanjo Miguel para cortar. E depois você invoca o escudo. Que o escudo de arcanjo Miguel me proteja. Na frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima e embaixo. Que o escudo de arcanjo Miguel forme uma grande cúpula de proteção. Então, que arcanjo Miguel corte as negatividades e injustiças e o escudo me proteja. Então, você pode fazer também, se você tem afinidade com a linha angelical, e o dia domingo, que pela Fraternidade Branca, arcanjo Miguel pertence ao primeiro raio azul. Se você curte a Umbanda, pode fazer com o orixá Xangô na quarta-feira. Mas é legal fazer alguma ritualística, porque tá com uma energia, o diabo é uma energia menos cósmica e mais telúrica, e ele traz a prisão, ele traz o prejuízo por enganos, por corrupções, ilicitudes, mentiras, né? Então é uma energia mais para não ganhar do que para ganhar. Então tenta através de ritualísticas, de suas orações, né? Pedir realmente, né? Pegue o número ali do processo, pegue todo aquele número do processo e mande, né? Que a verdade apareça, que a injustiça desapareça, tá bom? E vamos agora para a receitinha. O fermento, como eu estava falando para vocês, quando vocês estão na cozinha fazendo o seu alimento ali, para que serve o fermento, né? Para crescer, para andar, né? Então, o fermento, ele representa um elemento aonde ele toca, né? Ele faz crescer. Então, eu vou passar para vocês uma receitinha muito simples, né? Vocês vão pegar uma tirinha de folha sulfite, né? Sem linha, tá? Uma tirinha de folha sulfite e colocar a lápis o seu pedido. O que você quer na sua vida que cresça, que expanda? Alguma coisa que está começando agora e que ainda não está com raízes muito fortes, que você quer que cresça. Pode ser um relacionamento afetivo, né? Pode ser uma amizade, pode ser um projeto profissional, tá? Então, você vai pegar a folha sulfite a lápis e colocar o seu pedido. Aí, rubrica, coloca a sua assinatura e a data de nascimento, certo? E em cima do papelzinho, sulfite a lápis, você vai jogar o fermento e põe a intenção, tá? Você pode fazer isso na sua cozinha, tá? Então, você coloca a intenção. Sempre tem que colocar a intenção. A intenção é que direciona magicamente, né, o pedido. Então, não adianta lá fazer pensando em outra coisa. Você vai usar o material, então o fermento, papel, lápis, vai usar. Mas não adianta fazer aquilo sem trazer a intenção. A intenção é que espiritualmente direciona isso para o campo invisível. Aí, a hora que você estiver jogando o fermento, você vai pedindo em voz alta que esse relacionamento cresça, expanda, né? Que esse projeto melhore. Por exemplo, você quer uma promoção no seu trabalho, entendeu? Então, que eu cresça dentro da empresa que eu estou. Então, o fermento é para crescer, é para ampliar. E você pode deixar na sua cozinha 24 horas. Depois, o que você faz? Pode pôr até num pratinho, né? Ali, num pratinho branco. Então, pega o pratinho branco, põe o papelzinho e joga o fermento em cima. Deixa 24 horas na sua cozinha, porque a cozinha, pelo Feng Shui, é o lugar da prosperidade, onde a gente faz a transformação dos alimentos, né? É o lugar que traz os alimentos, a prosperidade. Então, você deixou ali. Aí, depois, o que você vai fazer? Joga aquele fermento fora e queima o papel, tá?
como se você tivesse, aí você vai usar o elemento fogo, pega um fósforo e queima, como se você tivesse queimando os obstáculos que estão impedindo daquilo crescer. Então, jogou o fermento fora e queimou o papelzinho e pede, né? Invoca o elemento fogo, que esse fogo clareie meu caminho, que esse fogo queime as negatividades. O fogo, ele tem dupla função, né? Ele clareia e queima o negativo. Então, jogou ali fora, lava o pratinho, e que esse fogo clareie meus caminhos, que esse fogo queime as energias negativas, tá? Então, isso você pode fazer para um pedido. Vamos supor que você tem um comércio, você tem um estabelecimento comercial. O que você pode fazer? Tá o movimento fraco, tá parado. Você pode pegar um pouquinho, um punhadinho de fermentinho e colocar nos 4 cantos. Coloca ali disfarçadamente nos cantos. Para quê? Para o movimento crescer, para a clientela aparecer. Então, o fermento, tudo que ele toca, ele cresce. E também para o teu campo áurico expandir, né? O teu campo áurico expandir, você pode tomar um banho de fermento, né? Um dia bom para expansão, se vocês quiserem fazer ritualísticas, né, com o fermento, é na quinta-feira, tá? Porque na quinta-feira, pela tabela astrológica, é dia de Júpiter, e Júpiter expande. Júpiter faz crescer. Júpiter fala de crescimento, expansão, né? Então é um dia bom para tomar um banho de fermento, para colocar os fermentos no cantinho da parte comercial, para fazer a ritualística do papel, né, com o seu nome. Você vê, espiritualmente, o que você está pondo? Você está pondo um fermento para você crescer, né? Só colocar o nome já intencionado, né, é para crescimento, é para melhoria, né? Então, é isso. Então, agora, depois de passar da receitinha do fermento, né, que vocês têm que sempre pôr a intenção, sabendo o que é o elemento pondo a intenção, nós vamos aproveitar que nós estamos começando a semana, é uma segunda-feira, e vamos trazer a orientação para os signos, né? Então, aqui a gente divide os signos nos triângulos. Triângulo do fogo, triângulo da terra, triângulo do ar e triângulo da água. Porque a gente tem 3 signos, né, de cada elemento. Vamos começar pelos signos de fogo. Áries, Leão e Sagitário. Esses são os signos de fogo. Então, nós vamos conversar agora com os arianos, né, os leoninos, e os sagitarianos com o quê? Com o baralho cigano. Eu deixo o baralho cigano, a fogueira cigana, né? Então, vamos ver aí o que Santa Sara Kali, que todo o povo cigano, que todo o povo do Oriente, que todo o povo das estrelas falam aqui para os signos de fogo. Áries, Leão e Sagitário, ancorando Santa Sara Kali e todo o povo cigano. Vamos ver aqui a orientação para esta semana. Sai a carta número 2, a carta dos obstáculos. Então, o próprio nome fala. É uma semana que vão ter o quê? Obstáculos. Porém, são obstáculos passageiros, né? Essa carta, ela fala assim: vocês conseguem concluir os projetos, resolver as questões? Sim, mas vai demorar um pouquinho mais. E essa carta, ela não é uma carta espiritual. Ela é uma carta de obstáculos normais, do dia a dia. Então, às vezes, a coisa trava, não anda. Então, às vezes, um projeto que você está pensando em fazer em 2 dias, vai ter que fazer em 4, né? Então, é uma carta que traz atraso. Então, traz uma certa demora, mas conclui. E o número da carta vai dar uma dica muito importante para vocês, tá? O número da carta é 2. Não tente essa semana fazer tudo sozinho. Tente dividir. O 2 é os 2 patinhos na lagoa, né? Tente dividir. Porque vocês, dividindo aquela questão com outra pessoa, vocês vão ter a sorte de encontrar a pessoa certa para que ela te ajude. Então, essa carta, ela tem obstáculos, mas ela também traz essa sorte. A sorte de você dividir, pedir ajuda e ter o apoio de uma pessoa que consiga
resolver com você, tá? Então, uma semana um pouquinho mais demorada, lenta, que tem esses obstáculos, mas que são superados. Então, persista, tenha paciência, tenha calma e peça ajuda, né? E agora nós vamos para o triângulo da Terra. Nós vamos para os signos de terra. Quais são os 3 signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, agora nós vamos falar com os taurinos, os virginianos e os capricornianos. E eu sempre deixo para os signos de terra o Ogam. Por quê? Porque o Ogam, ele tem a energia das árvores. São 25 árvores, né? Então, vamos ver aí o que o deus celta Ogma e todos os deuses celtas e todas as deusas celtas, elas trazem aqui como uma energia, né? Vamos ver que árvore que sai para os taurinos, virginianos e capricornianos. Olha, sai a árvore da groselheira. Então, quando você tem uma groselheira, né, você vai ter ali a groselha docinha e vai ter ali a groselha amarguinha. Então, você tem que saber, ter sabedoria para pegar a groselha docinha. Então, uma semana que vocês têm que ter sabedoria, estratégia. E essa árvore, o Ogam, trabalha muito com ancestralidade. Peça ajuda para quem tem mais experiência. Peça ajuda para os mais velhos. Agradeça a sua ancestralidade. Faça rituais de oração para a ancestralidade, né? Outra coisa, então, vocês têm que ter inteligência e estratégia para deixar a coisa mais doce, né? Aí, quando você vai pegar a groselha, atrás da groselha tem um espinhozinho. Então, você tem que saber estrategicamente para não furar o dedo. Então, por isso que fala, né? Que a groselha, você tem que ter inteligência, estratégia. E se você é imaturo naquele assunto que apareceu essa semana, peça realmente aconselhamento para os mais velhos, né? Então, e a groselha dá um aconselhamento muito pontual para vocês essa semana. Seja doce em momentos amargos. Então, se vão ter os desafios essa semana, vai ter um pouco a coisa vai ficar meio amarga, não bata de frente, seja doce. Resolva aquilo com doçura. Por isso que a mensagem é essa: seja doce em momentos amargos. Tenha estratégia, peça aconselhamento para os mais velhos, tá certo? E vamos agora para os signos de ar. Vamos para o triângulo do ar, os 3 signos de ar. Quais são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Então, geminianos, librianos e aquarianos, eu sempre deixo o tarô. Por quê? Porque o tarô, ele traz o quê? Ele traz a energia dos anjos. Na mística, na cabala, né, na parte da angiologia, quem criou o tarô foi Metatron. O Metatron ele é o anjo que fica ao lado de Deus, ele é o escrevente divino. E ele escreveu o caminho real, o ciclo evolutivo do homem, da humanidade no tarô. Então, ele é o regente, ele é o criador esotérico, místico e espiritual do tarô. Então, vamos lá ver para os librianos, geminianos, aquarianos, o que Metatron traz e as 9 hierarquias angelicais para essa semana. Sai a carta do louco, impulso. Comece as coisas do zero, use seus instintos. Traga os prazeres, ela é uma carta de leveza. Então, é uma semana, a carta 0 é o pontapé inicial. Essa carta traz muito movimento. Então, instintivamente, traga uma semana mais prazerosa, leve. E é uma carta de libertação. Se liberte de crises, insatisfações, inseguranças e vá buscar novos caminhos por aonde não for percorridos ainda. É uma carta de Urano,
né? Então pede sair do clássico conservador e tradicional e ir para o futurista, diferente, original, né? Uma carta de Urano aí para os aquarianos tá ótimo, né? Então, librianos, geminianos e aquarianos, o louco fala do impulso, de movimento, de ir para o novo, de se libertar, de ter de coisas diferentes, né? Trazer uma semana mais alegre e feliz e fazer os seus prazeres. Qual o hobby? Qual o seu lazer? Faça. E agora o último triângulo, que é o triângulo da água. Câncer, escorpião e peixes. Então, nós vamos falar com os cancerianos, escorpianos e piscianos com as runas, ancorando a energia de Odin. Odin, o deus das runas. Vamos lá ver que runa que sai? Olha, sai a runa da vitória com celebração. Celebrar. Essa runa, esse caractere, ele tem a imagem de uma bandeirinha, né? Então é como se vocês essa semana estivessem escalando lá o pico do Everest. Cheguei, põe a bandeirinha. O homem chegou na lua, o que ele pôs lá? A bandeirinha, cheguei. Então é uma runa de vitória, né? Então vocês vão ter conquistas essa semana, né? A bandeira é a conquista. Porém, não deixe passar em branco. Comemore. É uma runa de celebração. Então, comemore, se una com as pessoas. Então, se vocês estão esperando a resposta de alguma coisa, a vitória vem, né? Vocês vão conseguir lá o objetivo, né? A conquista. Mas celebre. Ela fala de alegria, de celebração. E para uma consulta mais completa, na consulta oracular eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então eu posso ajudar vocês em todos os setores da vida. A gente mapeia os corpos, o corpo físico, corpo emocional, mental e espiritual, né? Então a gente mapeia os corpos, a gente vê os setores, é um trabalho bem aprofundado. Eu tenho um trabalho complementar à consulta oracular, que é a limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de forças e corpos e, além disso, potencializo os seus pedidos, seus projetos, o que realmente você quer atrair para a sua vida. É uma sequência de técnicas que traz todo esse alinhamento, né? E para você que está fazendo aniversário, eu tenho o trabalho por escrito do seu ano pessoal através da numerologia pitagórica, que vai desse ano, né, até o outro ano. A pesquisa do ano pessoal. E você que quer aprender oráculo, eu sou oraculista profissional. Então, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, prática e de ética. Então, cursos oraculares. Consulta oracular. Limpeza espiritual profunda, né? E numerologia, o ano pessoal através da numerologia, é o atendimento, né? Para marcar, para fazer a marcação, é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número para marcação de atendimento. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Facebook, o Instagram, que a gente posta logo cedinho o aspecto astrológico dia a dia. Então, você vai saber como que estão ali os planetas, os aspectos astrológicos e também a parte espiritual, que é o calendário espiritual, tá? Então, tem ali o calendário espiritual e os aspectos astrológicos do dia. Então, acompanha aí, canal no YouTube, Facebook e Instagram, é Evelyn Jimenez Sanches. Entre nas minhas redes sociais para se conectar logo cedo com a egrégora do dia, que vai te direcionar energeticamente, astrologicamente e espiritualmente. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.